É isso aí, é isso aí. Firmeza, galera? Bora dar um rolê? Então, o tema desse vídeo é polêmico, hein? Vamos lá, esses dias atrás aí, esses meses atrás, né? Então umas manifestações aqui no Japão e tal, e pá, e a comunidade brasileira ficou empolvorosa. Aí eu tava pensando se eu faço, se eu não faço, quer saber? Eu vou fazer. Será que os japoneses são preconceituosos mesmo, igual todo mundo fala? Vamos descobrir. Segue o vídeo aí. Eu vou tentar ser o mais conciso possível no assunto, dentro da minha pouca experiência aqui nesse país. E através do relato de um cara que eu conheci. Fora a minha experiência de 1 ano e meio mais ou menos aqui no Japão, tem também os relatos de um cara aí que eu conheci, um japonês, que é envolvido num desses núcleos nacionalistas japoneses e tal, aqueles do caminhãozinho preto, não vou citar nome aqui não. Se quiser, procura aí no Google, você vai descobrir nacionalismo japonês, uns caminhãozinho preto que anda na rua com os alto-falantes gritando umas paradas. E ninguém sabe o que eles falam, por isso que fica todo esse assuntinho, né? Esse burburinho aí, porque a galera não sabe nem o que eles estão falando direito, mas já estão sentando o rei nos japa. Eu não sou defensor de japa, não. Só que o que é certo, né, galera? Enfim, primeiro a minha experiência. Vamos lá. A curta e pouca experiência de Japão que eu tenho. Nesse 1 ano e meio que eu tô aqui, eu nunca fui discriminado. Só existe um tipo de discriminação que eu sofri aqui no Japão. Mesmo sendo todo tatuado, mesmo sendo barbudão, feio pra caramba, só teve um tipo de discriminação que eu sofri aqui, e essa é nítida, mas faz parte da vida. E se fosse lá no meu país, e se eu tivesse oportunidade, se eu morasse num país com um pouco mais de consciência nacional, eu faria a mesma coisa, que é no mercado de trabalho, galera. Infelizmente, é muito mais difícil para um brasileiro se colocar no mercado de trabalho aqui. Você tem que ser muito bom do que você faz, e às vezes você vai ser muito bom mesmo no que você faz, vai ter um japonês meia boca que vai ter mais chance que você. Principalmente no meu caso ali, às vezes eu vejo caras que têm carteira de empilhadeira, mas não são operadores de empilhadeira. Derruba carga, dá maior prejuízo e tal. Mas se o japa tiver que escolher entre você, que é estrangeiro, e o compatriota dele, ele vai escolher o compatriota dele, entendeu? Se tiver vaga para você, você entra, se não, dançou. Essa é uma realidade aqui do Japão. Sobra para os brasileiros e para os diversas raças que vêm para cá apenas os trabalhos que ninguém quer. Para ter um trabalho legal aqui, você tem que se colocar, velho, e é muito mais difícil. Dá trampo, hein? E, enfim, essa foi o único tipo de discriminação, mas pra mim é perfeitamente compreensível, porque se fosse no meu país, eu gostaria que fosse assim lá, e não que a gente se arreganhasse para todo gringo que entra no Brasil. Eu acho que devia ser o contrário, os gringos tinham que chegar no Brasil e ter que saber falar português, e ter que se colocar e competir, e a chance para o brasileiro ser 10 vezes maior do que para um estrangeiro. Nosso país tinha sim que ser um pouco mais voltado para si, mas infelizmente não é. Em lojas, shopping, restaurante, transporte público, compra de carro, aluguel de casa, tantas coisas que eu já fiz aqui, nenhuma vez eu fui discriminado, maltratado, mal atendido ou qualquer outra coisa do tipo. Nunca. E mesmo se você sabe que aquela loja ali não é muito fã de estrangeiro, você entra na loja, eles não vão te tratar mal. Pode ser que eles fiquem um pouco de antena em pé, que nem o caso de uma loja aqui, que uns estrangeiros, que eu não vou citar qual nacionalidade é, assaltaram a loja
E aí, desde então, essa loja ficou arisca com o estrangeiro. Quando entra, os japoneses já ficam meio assim de zóio para ver o que tá rolando. Mas eu nunca sofri, então eu não posso falar a respeito de preconceito. Eu sofria 10 vezes mais preconceito no meu próprio país do que o que eu sofro aqui. No Brasil eu era muito mais discriminado, no Brasil eu era muito mais marginalizado do que eu sou aqui no Japão. E isso é fato. Agora, pela visão do outro cara, vamos lá, conversei com o japonês, ali eu fui meio que jogando uns inglês e umas palavrinhas ou outra de japonês que eu sabia, entendeu? E ele também sabia uma palavrinha ou outra de português e uma palavrinha ou outra de inglês, e a gente foi se comunicando e chegamos ao seguinte ponto. Eu perguntei pra ele: poxa vida, cara, mas por que vocês não gostam de estrangeiro no país de vocês? A gente contribui, a gente paga imposto, a gente enche cargos que o japonês não quer. Por quê? Aí ele falou: o nosso problema não é contra estrangeiro. Mas eu falei: nem americano? Ele: não, americadinho, que eles falam aqui, né? Americano, tudo bem. Ele falou: americano, daijoubu, que é tudo bem, tá ok. Mas e brasileiro, tudo bem? Não, tudo bem. Mas às vezes vocês ficam meio assim, né, tal. Ele falou: não, se fosse traduzir para o português seria uma coisa meio assim: veja bem, nosso problema com o brasileiro às vezes é o seguinte: a maioria de vocês vem para cá, para o nosso país, só em busca do dinheiro, não respeita nossas culturas, não respeitam o nosso local. Vocês aqui são visita, vocês vêm para cá ganhar um dinheiro, e quando conseguem esse dinheiro, vocês vão embora, abandonam o Japão e muitas vezes ainda falam mal daqui. O Japão para vocês, para a maioria de vocês, é só grana, é só isso que é o Japão. Vocês não vêm para cá porque vocês gostam do Japão, vocês só querem o dinheiro e ir embora. E isso, para muitos de nós, é visto com maus olhos. No caso dos americanos, é um pouco de bagunça que eles causam aqui dentro do país, né? Eles acabam tumultuando um pouco às vezes, arrumando algumas brigas e tal. Os brasileiros, infelizmente, eles cometem muito crime aqui no Japão. Porém, continuando o que ele foi me explicando, o grande problema deles não é contra americanos, nem contra europeus, nem contra brasileiros, nem peruanos, nem nada. Eles têm uma guerra particular em comum não, uma guerra particular acontecendo que a gente não tem capacidade para entender porque a gente é de fora. É a mesma coisa que você querer entender o conflito entre Israel e Palestina. Velho, você tá de fora, você não vai entender, né? O conflito aqui que rola nesses caminhãozinhos preto e que esses nacionalistas falam muito naquele alto-falante é o que o cara me falou, é o que o Japa me falou. Eles não suportam, não gostam, tem rixa, entendeu? Com coreano e chinês. Chinês por quê? Porque chinês e japonês tem uma rixa milenar, já começa daí. E coreano é por causa de uns motivos políticos, cara. Se você quiser aprender, vai na internet, faz sua pesquisa e aprende por conta própria. Então a rixa é basicamente essa: é japonês contra coreano e chinês, chinês contra japonês, coreano contra japonês. Esses três países eles vivem meio que em pé de guerra política, entendeu? Tirando a Coreia do Norte, lógico, que todo mundo já sabe a pegada que é. A Coreia do Norte é aquele cara chato, gordinho e feio, que não teve muita oportunidade na vida e não gosta de ninguém, né? Essa que é a realidade. Então, essa é a visão que um cara que está lá dentro, que participa, que vai no caminhãozinho preto, que grita lá no alto-falante, que sai na porrada nas manifestações. Essa é a opinião dele, é o que ele falou pra mim, entendeu? E a gente que tá de fora,
A gente não tem nada que se meter em briga interna. É a briga dos japa com os Coreia e com os China, velho. A gente não tem nada a ver com isso. Como eu já disse no vídeo que eu falo por que eu escolhi aqui o Japão, mano, se você vem pra cá, respeita os caras, respeita a cultura. Eu vou dar um exemplo fácil pra quem curte esporte radical entender. Quando a gente surfa e a gente mora lá em São Paulo, a gente vai pra praia surfar, certo? Quando a gente chega na praia pra surfar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar os locais. Se você não respeitar os locais, não respeitar a praia, começar a fazer baderna, você vai arrumar briga com os caiçaras, os caras vão juntar uma turma e te descer o cacete. Pronto, é basicamente isso. Eu acho que até para quem não surfa, fica fácil de entender agora. Esse é o negócio do Japão, Coreia e China. Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o americano e não tem nada a ver com ninguém, velho. É treta deles. Então, antes da gente sair falando um monte de merda, a gente tem que parar para pensar, raciocinar, pesquisar e entender o que acontece antes de sair defecando pela boca, velho. E o mal da internet hoje, das pessoas hoje, é que a internet acaba sendo um território livre. Eu posso falar o que eu quero pra câmera e ninguém pode fazer nada e, mano, e dane-se, entendeu? Então eu posso bostejar o tanto que eu quiser. Agora, o país é perfeito? O Japão é perfeito? Não, cara, o Japão não é perfeito. O Brasil não é perfeito, os Estados Unidos não é perfeito, o Canadá não é perfeito, a Alemanha não é perfeita, a França não é perfeita e nenhum lugar do mundo é perfeito, nem a Noruega, nem a Dinamarca, nem a Suécia, não tem lugar perfeito no mundo, cara. Tem prós e contras em qualquer lugar que você for habitar. Então, antes da gente sair falando do que acontece no terreno dos outros, no quintal dos outros, vamos estudar, vamos aprender, vamos pesquisar, galera, beleza? A minha opinião é que japonês não é preconceituoso, não. Ele é sim territorialista e dá valor para a cultura dele, cultura local dele. Então, a gente tem que respeitar. Eu gostaria que quando os gringos fossem para o meu país, eles respeitassem o meu país e eles dessem valor para minha cultura e não tentassem impor a deles na marra, como na maioria das vezes é, né? Vai ser difícil um muçulmano chegar aqui no Japão e construir uma mesquita. Vai por mim. Vai ser difícil para um católico construir uma catedral aqui. E as igrejinhas crentes que tem aqui é tudo minúscula, véio. Tudo pequenininho, tudo escondidinho. Então, mano, inclusive é universal. Então, velho, fechar aqui nesse lugarzinho aqui que eu curto bastante vir. Velho, pesquisa, mano. Você tá falando de treta dos outros, não é tua, não tá dentro da tua casa, não tá no teu país. Pensa, velho. Japonês, na minha opinião, não é um povo tão preconceituoso, não. Bairrista, talvez. Territorialista, talvez. Nacionalista, com certeza. Mas preconceituoso é só o pessoal da velha geração mesmo que ainda tem essa brisa. E a maioria, mano, já tá morrendo com seus 70, 80 anos aí. Essa geração nova da minha idade, assim, de 20, 30, 40 anos, já tem outra cabeça, mano. Beleza? Continuando aqui pra fechar o vídeo, que o celular tocou, tive que atender e eu filmo com ele, né? É isso aí, mano. Respeita, velho. Você quer ser respeitado? Respeita. Você quer entender a cultura local? Estuda. Você quer entender um conflito? Se aprofunde. Mas não sai falando porcaria, não. Que fica feio depois pra você. Muita gente pode acreditar no que você tá falando, na sua opinião, de começo, mas depois a pessoa vai estudar e vai, ou conhecer alguém que sabe, e vai acabar vendo que você estava errado. Mais uma vez eu repito, essa é a minha opinião. Quem quiser concordar, concorde. Quem não quiser concordar, não concorde. Tamo aí pra isso. Firmeza? Esse foi o vídeo de hoje aí. E é nóis. Fui.